Boa noite, meus irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com o seu coração. Amém? Amém. O tema da mensagem hoje é a pedagogia do sofrimento. Pedagogia do sofrimento. Quando nós falamos sobre pedagogia do sofrimento, ou o que o sofrimento pode nos ensinar, eu quero, antes de mais nada, lembrar os irmãos que a intenção aqui não é, de maneira alguma, insistir naquela ideia que é muito comum em alguns lugares, de que o sofrimento é o único meio, o único método de vocês aprenderem, ou de nós aprendermos a respeito de Deus, a respeito das coisas de Deus. Tem gente que realmente acredita que o único meio de nós aprendermos a respeito de espiritualidade é por meio de sofrimento. Não. O que eu quero essa noite é lembrar que, independente do sofrimento, nós podemos aprender com ele a respeito de Deus. Nós podemos aprender a respeito da pessoa de Deus, do que Deus faz, de quem ele é. Quando nós falamos sobre sofrimento, nós entendemos que isso pode acontecer na vida de qualquer um por vários motivos. Nós sabemos que o sofrimento pode ser causado, sim, por um pecado. Nós sabemos que o sofrimento pode ser causado por alguma situação aleatória, à nossa vontade, alguma situação da vida, porque a vida ela conserva em si essa perplexidade, ela conserva em si essa dramaticidade que leva o ser humano a um dia estar numa situação confortável, numa situação conveniente, numa situação boa, numa situação de satisfação, mas no outro dia uma eventualidade acontece, as coisas mudam e ele começa a sofrer. E a vida se torna triste, e a vida se torna, o dia se torna soturno, e a noite cai, e as trevas se instalam e a pessoa começa a sofrer. Nós sabemos que a vida tem essa dinâmica. E é justamente a partir dessa dinâmica que nós precisamos entender, irmãos, o que de fato nós podemos aprender com esses momentos. O que nós podemos aprender com o dia mau, com aquele dia do sofrimento, e para isso eu realmente não sei como está o seu coração essa noite, mas a minha intenção é que o Senhor fale ao seu coração e que o Senhor conforte o seu coração, porque essa tem sido a intenção dos Salmos, essa tem sido a intenção daquilo que nós temos feito aqui nos últimos domingos, ao pensarmos sobre fé a partir dos Salmos. E nós temos agora essa série de mensagens nos Salmos, salmos que edificam e consolam, e nós acreditamos que esse salmo pode falar muito ao seu coração. E esse salmo, especificamente, ele pode ser interpretado, ele pode ser percebido de uma maneira mais didática. E para isso eu gostaria que você pudesse colocar aí a sua capacidade de raciocínio comigo em ação, a sua capacidade criativa em ação, e começasse a imaginar comigo uma cena. A cena que esse salmo narra é como se fosse esse salão aqui, vazio, e uma cadeira aqui, só uma cadeira. E sentado nessa cadeira, uma pessoa. E calma, olha, nós vamos ter que dar nomes para os nossos personagens. Mas como nós não queremos ser imprecisos com os nomes, o nome da pessoa que está sentada nessa cadeira
é pessoa, tá? Então, o nome da pessoa é pessoa. E vai ter um outro personagem principal, que nós vamos chamar, que é um homem, nós vamos chamar ele de homem. Tá? Então, vai ser a pessoa e o homem. E pessoa é o nome da pessoa e o homem é o nome do homem. Ok? Então, com isso em mente, a pessoa que está sentada na cadeira, ela está chorando copiosamente. Ela chora e nós não sabemos o porquê. Mas ao mesmo tempo que ela está chorando sozinha nessa sala, e se sentindo sozinha nessa sala, do lado de fora, olhando pelas janelas, olhando pelas portas, existe uma multidão. Talvez nós estejamos nessa multidão. Talvez nós sejamos um desses muitos espectadores que estão olhando a pessoa chorando aqui, sentada nessa cadeira. E ela chora copiosamente. Parte dessa multidão, ela zomba dessa mulher. Ficam tirando com a cara dela. E estão zombando muito daquilo que está acontecendo com a mulher e do motivo pelo qual a mulher está chorando. Apesar de não saberem ao certo por que ela está chorando, apontam para ela e dizem que ela merece aquilo e que ela confiou na pessoa errada e porque ela confiou na pessoa errada que ela está chorando. Ela acreditou em verdades que ela não deveria acreditar. E esse é o motivo do choro dela. E essas pessoas, então, estão apontando para ela. O resto está atônito. Está atônito porque está vendo uma pessoa desesperada. E quando você vê uma pessoa desesperada, chorando em desespero, você fica atônito, perplexo, sem saber o que fazer. E o resto dessa multidão estava dessa forma. E parece que o choro daquela mulher aumentava cada vez mais. Daquela pessoa. Aumentava cada vez mais. E aí entra um homem que ninguém sabe quem é na história. Um homem que ele entra pela porta e vem até essa mulher e levemente toca o ombro dela com a mão, dando a impressão de cuidado, de carinho, de zelo. E ele se abaixa para poder olhar no olho daquela pessoa. E conversando com a pessoa, o homem começa a lhe falar palavras que, para quem está de fora, parece que está acontecendo uma coisa muito estranha, porque a pessoa começa a chorar ainda mais. Ela chora ainda mais. Mas, de repente, uma coisa mais estranha começa a acontecer. As pessoas que estão do lado de fora, tanto os zombadores quanto os perplexos, começam a perceber, e parece que no canto da boca da pessoa, se desenha um pequeno sorriso. Ela começa a chorar cada vez menos e um sorriso parece se desenhar no rosto dela. À medida que o homem vai falando, ela, que tinha começado a chorar ainda mais, começa a parar o choro. Começa a diminuir o choro. E aquilo que era pranto, choro, lágrimas, começa a se transformar gradativamente em um sorriso. E de repente, ninguém entende por que, ela solta uma gargalhada. E o homem levanta. E ele estende a mão para ela. E no que ele estende a sua mão, ela estende a mão de volta. E ele pega na mão dela. E ao pegar na mão dela, aquele homem puxa ela da cadeira. A pessoa ela vem com toda a alegria, com todo o sorriso, e recebe um abraço. Mas não para por aí. Aquele homem tinha uma caixa com ele. Ele tinha uma caixa, ele vai ali, pega aquela caixa, entrega a caixa para a pessoa, e quando a pessoa abre a caixa, e aí tem que ser pessoa por causa disso, se a pessoa for homem, tinha um terno finíssimo ali.
para ela. Se fosse mulher, tinha um vestido de seda, um vestido fino, um vestido de gala. E quando a pessoa viu aquele presente, ficou ainda mais feliz. E logo correu e trocou de roupa. E as pessoas que estavam do lado de fora não conseguiam entender o que estava acontecendo. Quando ela volta para o recinto, limpa. Quando ela volta com o rosto ainda molhado pelas lágrimas, o homem limpa as lágrimas dela, pega ela nos braços e os dois começam a dançar. E começam a dançar alegremente pelo salão. E começam a dançar de maneira que parece que tudo aquilo que havia acontecido, toda a tristeza foi tirada. E agora foi dado um novo momento para aquela pessoa. Um novo momento de alegria. Os que estavam atônitos, perplexos, começam a se alegrar e começam junto com os dois, o homem e a pessoa, eles começam a dançar também do lado de fora, porque eles são contagiados por aquela alegria. Mas os zombadores, eles passam a ficar atônitos, porque eles estão se perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? Ponto. Essa é a nossa história. Essa aqui foi o nosso cinema na sua cabeça. Mas, quem é o homem? Quem é a pessoa na cadeira? A pessoa na cadeira somos eu e você. Nos nossos momentos de dificuldade. Quem é o homem? O homem é Deus. Que está sempre atento às nossas aflições. E que está sempre vendo as nossas dificuldades. Agora, com essa imagem na cabeça, sabendo que Deus nos trata dessa maneira, vamos ler o Salmo. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 30. Salmo de número 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morresse, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Até aí. Esse é um salmo de Davi. Nós não sabemos em que momento da vida de Davi ele escreveu. Nós não sabemos se ele está falando a respeito de uma experiência própria,
se ele está narrando a experiência de uma pessoa, de uma mulher ou de um homem, e ele resolveu traduzir isso em poesia. Alguns acreditam que sim, foi uma experiência do próprio Davi, que ele teve e que ele chegou prestes à morte. Porém, não existe certeza alguma a respeito disso. Mas o que nós sabemos é que Davi está falando a respeito de um profundo sofrimento. Se ele ou outra pessoa passou por essa dificuldade, hoje não nos é importante. O que nos é importante é que, de fato, alguém, uma pessoa, homem ou mulher, passou por essa situação. E essa situação hoje vai nos ensinar a respeito de como podemos aprender com o sofrimento. O texto de Davi inicia assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me resgataste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Ele fala, eu te exaltarei, Senhor, eu te bendirei. Ele inicia o seu salmo falando a respeito da sua intenção. Qual é a intenção de Davi ao escrever o salmo? É bendizer ao Senhor, é exaltar. Exaltar é colocar num lugar superior, no lugar de cima. Bendizer é falar bem. Qual é o objetivo do Salmo de Davi? É falar bem a respeito de Deus. É falar bem a respeito do Senhor. Então, essa é a intenção. É comunicar aquilo que Deus fez por ele, diante de todas as pessoas. É mostrar quem é o homem que veio até ele para salvá-lo, para resgatá-lo, para livrá-lo dessa profunda dor e desse profundo sofrimento. Todas as pessoas precisavam saber o que Deus fez por ele. Davi está ensinando um princípio fundamental para a vida em comunidade. Nós, como comunidade, precisamos dar grande importância ao culto público. Porque todas as vezes que nós estamos no culto público cantando, irmãos, não é só mais uma reunião, não é só mais uma música, não é só mais uma palavra. A relação do culto com Deus nos informa que nós estamos sempre nessa reunião diante do trono de Deus. Aqui nós não estamos assistindo o culto. Aqui nós não estamos participando apenas mecanicamente do culto. Aqui nós estamos prestando um culto ativo ao Senhor. Isso quer dizer que a plateia aqui é Ele. Ele é a plateia. E todos nós juntos estamos prestando culto ao Senhor. Se nós tivéssemos essa mentalidade, as nossas músicas e os nossos cânticos mudariam. Eles tomariam esse fervor das palavras do salmista. Eles seriam preenchidos com esse mesmo amor da palavra do salmista, porque em cada uma das estrofes que nós cantamos, nós colocaríamos todo o nosso coração e falaríamos, Senhor, eu quero falar da tua grandeza, eu quero falar bem do teu nome diante de todos os que estão aqui, e é por isso que eu quero cantar com todo o meu coração, com todo o meu fervor, com todas as minhas emoções, para que o teu nome seja engrandecido, porque eu quero que todos aqui saibam o que o Senhor fez por mim. O que foi que o Senhor fez na minha vida? Como o Senhor me salvou? Ou como o Senhor me livrou? Ou como o Senhor me curou? Qual é o problema que o Senhor tem salvado? De qual problema o Senhor tem salvado você? Quais são os sofrimentos que Deus tem curado o seu coração? Que Deus tem tratado com você? São esses sofrimentos que Deus tem curado você, e outros tantos que Deus já curou você,
que precisam vir à tona no seu coração, e você se lembrar disso, e você falar: eu quero bendizer o teu nome, Senhor, porque só o teu nome é bendito. Ele vai falar: porque o Senhor me reergueu. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não tem como você reerguer uma pessoa que está de pé. Você só consegue reerguer uma pessoa que caiu. Então, o texto está falando que o indivíduo do Salmo, o sujeito do Salmo, ele caiu. Ele precisava ser reerguido. Ele não estava de pé. E quando nós pensamos nessa ação de Deus de reerguer uma pessoa, isso faz muito sentido para todos nós. Porque não é só uma questão de reerguer na fé. Não é só nos colocar de pé na fé, novamente. Mas nós sabemos que a vida, ela não é linear. Se você tem ouvido falar de alguma mensagem do Evangelho que trata a vida de uma forma linear, aonde você pode alcançar um tipo de linearidade, um tipo de experiência na sua vida, na qual você nunca mais vai ter nenhuma perplexidade, na qual você nunca mais vai alcançar nenhum tipo de problema, ou não vai ter nenhuma dor, ou nenhum sofrimento, pula fora. Isso não é bíblico. Isso não é uma mensagem bíblica. A Bíblia fala que os sofrimentos, eles vêm e vão. A vida tem essa dinâmica. Momentos difíceis vêm e vão na nossa vida, porque a vida, ela é dramática. E essa é a mensagem bíblica. Por quê? Porque desde a queda, tudo o que nós conhecemos e o que nós somos está em total desequilíbrio. Desde que os nossos pais romperam com Deus no Éden, o universo ficou nesse desequilíbrio e ganhou esse tom dramático de dor e de alegria. Então, tem dias que nós experimentamos alegrias grandiosas, mas outros dias também nós experimentamos tristezas profundas. E isso não quer dizer que Deus não está no controle e que Deus não está na nossa vida. Isso quer dizer que o mundo ganhou essa dramaticidade simplesmente por causa do pecado do ser humano. E Deus está, na sua bondade, na sua misericórdia, nos resgatando de tudo isso. E Ele tem promessas maravilhosas, dizendo: olha, sabe o sofrimento que hoje faz parte da sua vida? Vai acabar, mas agora não. E Ele fala isso: agora não, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso que Jesus vai nos orientar? Então, no mundo, a perplexidade, a dramaticidade, ela vai continuar. Mas nós olhamos para uma promessa, para aquele dia onde a nossa lágrima vai ser enxugada. O sofrimento vai ser extirpado. O pecado vai ser excluído. Totalmente. Então, quando fala reerguer, todos nós precisamos ser reerguidos em algum momento, irmãos. Ninguém fica o tempo inteiro de pé. E deixa eu falar para você, Deus é o Deus que nos dá a mão. Deus é o Deus que nos dá a mão. E a grande beleza de tudo isso é que ao nos entregarmos ao Senhor, ao depositarmos a nossa vida na mão dele, não é que você segura na mão de Deus e vai. Sabe? Como diz a música. Mas é que Deus segura na sua mão e aí você vai. É porque quem está fazendo força nisso aí é Deus. E é isso que garante a sua continuidade. É porque Deus está segurando na sua mão. E aí ele entende essa profunda misericórdia de Deus. E ele está falando: olha, tinha gente me olhando. Tinha gente olhando para mim e zombando de mim. Tinha uma multidão zombando. E quem são esses zombadores? Nós, quando vamos para as Escrituras, precisamos interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia. Então, os Salmos, eles vão falar a respeito dos zombadores. Um especificamente vai falar a respeito dos zombadores. O Salmo 1.
Ele vai orientar que nós não devemos ficar no caminho desses homens. Que tipo de zombadores são esses? São aqueles que zombam do caminho do Senhor. São aqueles que dizem que não vale a pena servir a Deus. São aqueles que zombam dos valores, dos princípios da fé cristã. São aqueles que dizem, olha, você serve um Deus à toa. Isso é tudo conto da carochinha. Esse negócio de Deus já foi superado pela mente científica moderna. Já foi provado que não existe Deus. Mentira, não tem como provar que não existe Deus. Deus, como diz o filósofo Nietzsche, está morto e foi sepultado na Idade Média. Porque isso é uma mentalidade retrógrada. Isso é uma mentalidade tribal, pequena. Foge disso. Então, são essas pessoas que zombam do seu Deus, que são os zombadores desse texto. Eu experimentei algo essa semana muito parecido com isso. Um missionário amigo meu me ligou e estava envolto a uma série de problemas, uma série de dificuldades. A mãe dele sofreu um AVC, tinha ido para a UTI. A esposa dele doente, ele doente, teve que sair de viagem para ir olhar a mãe. No que ele saiu para ir olhar a mãe, o irmão dele, que mora próximo da mãe, foi internado também para poder passar por uma cirurgia urgente. O pai ficou doente, e mais, a irmã da esposa dele também estava doente, com tratamento de câncer, e nisso a avó da mãe morre. Foi uma série de eventos dinamitais que explodiram de uma vez só na vida dele, essa semana. E ele falou assim, eu não sei o que fazer. Ele falou, mas o que mais me dói são as pessoas que estão olhando para mim e me perguntando, e aí, missionário, aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Esses são os zombadores que tentam fragilizar a nossa fé. É o que zomba da vida cristã, que zomba da cosmovisão cristã, da perspectiva cristã de vida. Esses são os zombadores. Eles estão sempre por aí. Quanto mais fervorosa for a sua fé, mais você vai se deparar com esses zombadores no caminho. Mas o salmista continua no versículo 2 dizendo, Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Opa, espera lá. Ele está falando, clamei por socorro. O que é um clamor? Clamor é um pedido de socorro com profunda aflição. Esse cara não está bem. Não é só uma oração. Não é só uma oração pedindo, me ajuda, Senhor. Ele está em profunda aflição. Ele está falando assim, olha, Senhor, me ajuda porque eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ação imediata. E o Senhor me ajudou, o Senhor me curou. Mais uma noção, mais uma ideia do que ele está passando. Será que ele estava enfermo? É uma possibilidade. É uma possibilidade de que esse homem estava passando por uma enfermidade grave. E ele está falando, Senhor, eu fui acometido de uma enfermidade e agora só o Senhor pode me ajudar. Porque nada do que eu conquistei, ninguém que está próximo a mim pode me ajudar. Se não for o Senhor para intervir nessa situação, eu vou morrer. E é isso que ele vai falar no versículo 3. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer a cova, devolveste minha vida. Senhor, ele está falando assim, eu estava mal. Eu estava mal. Aqui o termo prestes a descer a sepultura, traduzindo para o português popular, eu estava com o pé na cova, Senhor. Eu já estava com o pé na cova. E esse camarada, ele está com muito medo do que pode acontecer. Com muito medo. Por que esse camarada está com muito medo do que pode acontecer? Por causa da cosmovisão dele, da maneira como ele enxerga o mundo, a maneira como ele entende as circunstâncias da vida. Todas as vezes que nós vemos
uma série de circunstâncias e eventos acontecendo na nossa vida, nós começamos a fazer uma leitura. Essa leitura, ela é feita a partir das lentes do óculos chamado cosmovisão. Se você acha que Deus é um Deus punidor, vingador, um Deus que é bravo, então você vai acreditar o quê? Que esse Deus está te punindo. Esse Deus está punindo você. Se você acha que o seu Deus é um Deus fanfarrão, um Deus que, não está muito aí para o que está acontecendo, e que não controla muitas coisas, você vai falar, Deus não tem nada a ver com isso não, isso é só coisa do destino. Isso depende da maneira como você enxerga. O salmista, da mesma maneira. Como era a plataforma, como era a cosmovisão desse salmista? Entenda comigo. Para o salmista, o mundo era uma plataforma reta. Tanto é que vocês já escutaram na escola, antigamente, que tinham, no tempo das grandes navegações, aquelas ideias de que um dia eles chegariam na beirada do mundo e tinham que tomar cuidado para não cair no abismo, lembra? Você estudou isso na escola. Esse era o tipo de cosmovisão do salmista. Ele acreditava que então existia essa plataforma. Na parte de baixo da plataforma havia água, os mares, e na parte de cima também água, aquilo que é chamado de abóbora celestial ou firmamento. Essa era a convicção. Só que abaixo dessas águas que estão por baixo da terra, existia um lugar chamado Sheol, que foi traduzido na Septuaginta para o grego pela palavra Hades. O Sheol era a profundeza da terra. E quando o salmista fala assim, olha, eu estava descendo à sepultura, a palavra que ele usa aqui é justamente essa. Eu estava descendo ao Sheol, a casa dos mortos. É o lugar dos mortos. E existia uma ideia na tradição hebraica daquela época, que havia um ser que habitava o Sheol, que dominava o Sheol. Esse ser é o Mot. Ele era um ser... O Sheol era um lugar escuro, totalmente escuro. E Mot era um ser grudento. Então, todas as vezes que a pessoa era enviada para o Sheol, Mot agarrava essa pessoa e ela nunca mais saía dali. É essa a ideia. Um dia que a morte te abraça, não tem mais volta. Essa era a ideia do salmista. Então ele está falando, ele está pensando, se eu for para o Sheol, Mot vai me abraçar, o ser pegajoso vai me pegar, e não vai me soltar mais. Não vai me soltar. Eles tinham dois medos específicos. Um era o Mot, o outro era justamente das águas. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que algumas vezes alguém vai dizer, as muitas águas estão tentando me cobrir. Ou o profeta vai dizer, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. As águas, na cosmovisão do salmista aqui, elas eram dominadas por um Deus chamado Yan. Porque nesse tempo havia uma guerra entre os deuses sobre dominação. Mesmo que esses deuses fossem deuses falsos, tá? Todas as nações, elas eram conduzidas na sua maneira de pensar, na sua cosmovisão, na maneira de ver o mundo, a partir da sua religião. Yan era o deus maior do panteão babilônico. E ele era justamente o deus das águas. Quando nós olhamos aqui, ir para o submundo, então, passar pelas águas e chegar ao Sheol é uma coisa terrível. Assim nós começamos a entender um pouco mais das Escrituras, como, por exemplo, o Salmo 23. O
O Salmo 23 vai dizer: ainda que eu caminhe pelo vale da sombra do mote, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, o mote não poderá me deter. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor é acima de qualquer força, de qualquer poder. Nós vamos entender a perplexidade dos discípulos quando Jesus, naquele tempo terrível, onde a tempestade pegou o barco dos discípulos e estava quase virando o barco. Então Jesus, os discípulos estão desesperados e eles acordam o mestre e falam: mestre, o senhor não se preocupa se nós formos a pique? Então Jesus sobe na proa do barco e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E os discípulos falam: quem é este que até o mar lhe obedece? Que até as águas lhe obedecem? Quem é esse que controla, que está acima dos deuses? Quem é esse? É por isso que Paulo vai dizer que Jesus, ele foi sepultado. Ele morreu, ele foi para a sepultura. Mas a morte e o inferno não puderam detê-lo. Ele ressuscitou. E aí, quando Paulo fala que ele ressuscitou, lá em 1 Coríntios 15, ele vai dar um brado de vitória. Ele vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aquilo que era pegajoso, aquilo que detinha todos no seu seio e que ninguém podia superar, não pôde deter Jesus. O maior medo do salmista não pôde reter Jesus. E é por isso que Paulo dá esse brado: onde está, ó morte? Você venceu até agora, mas e agora? Jesus ressuscitou. O salmista, então, ele tem esse medo, e ele vai falar: o Senhor me trouxe de volta do Sheol. Era como se eu estivesse lá. O Sheol, para nós aqui, pode ser o Sheol físico, como muitos morrem e vão para o Sheol. Mas pode ser um Sheol existencial também. Pessoas que perdem completamente o sentido da vida. Já não conseguem mais, ver a vida como algo belo, porque perdeu o sentido. É algo frio, vazio, que não traz significância, que não opera mais alegria nem prazer. E ele olha para frente e não espera nada do porvir. E é por isso que vive o presente de uma forma, às vezes, perniciosa, de uma forma autodestrutiva até, porque não consegue olhar para frente, porque não tem perspectiva existencial nenhuma. Mas o Sheol também pode ser um Sheol emocional. Pode ser uma prisão emocional. Uma vida de depressão profunda, de constante tristeza, de uma vida que não consegue se livrar desse sentimento de inadequação ou de reprovação. Uma vida que não consegue se livrar daquela tristeza interna e ela nem sabe o porquê está triste. Mas está presa nesse Sheol, está morta nesse Sheol. E aí, nós precisamos entender que Deus é capaz de nos livrar desse Sheol, nos trazer de volta desse Sheol. Ele é o único que pode operar com poder e nos trazer de volta. Por quê? Ele é o Deus que supera todos os outros deuses. E, diga-se de passagem, mesmo que esses deuses sejam mentira, porque só existe um Deus, né? Mas, sim, quando nós falamos de deuses, nós estamos falando de cosmovisão.
Nós estamos falando de como o ser humano enxerga o mundo, e uma cosmovisão que pode trazer medo, que pode entristecer, que pode levar a pessoa a desfrutar de uma vida morta. Mas Deus pode trazer de volta a vida viva, porque é isso que Jesus promete. Ele vem e começa a falar para um monte de gente viva, assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Como é que você fala para vivo que eles precisam ter vida? A não ser que essa vida que eles estão experimentando seja uma vida morta. Mas, de fato, existe uma expectativa de Deus que eles vivam uma vida viva. E essa vida viva só pode ser concedida por esse que venceu a morte. Venceu a morte no nosso lugar. No versículo 4, o salmista vai continuar dizendo: cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Então agora ele vai olhar para a congregação e vai fazer um convite comunitário. Para aquelas pessoas que estavam olhando e que estavam perplexos com toda a situação dele, e vai dizer: olha, louvem ao Senhor comigo. Exaltem ao Senhor comigo, porque essa é a característica daquele que serve a Deus. Ele não guarda as suas experiências só para você. Ele não quer louvar a Deus sozinho. Ele não quer ficar sozinho nessa vida espiritual. Ele sabe que a jornada dele não é uma jornada individual, como é hoje proclamada por essa visão moderna individualista, mas a nossa caminhada é uma caminhada comunitária. Nós caminhamos juntos. Então eu chamo você para participar da minha alegria, eu chamo você para cantar comigo, porque à medida que eu canto com você e convido você a cantar comigo, não sou eu apenas que aprendo com o meu sofrimento, mas você passa a aprender sobre sofrimento comigo, com o meu próprio sofrimento. Você passa a aprender sobre Deus, você passa a aprender sobre graça, você passa a aprender sobre quem Deus é e sobre aquilo que Deus faz. O louvor comunitário, ele tem um poder grandioso. Quando nós cantamos aqui, existe o reconhecimento de que Deus é bom. Deus é bom. Mas quando você chama as pessoas, quando você participa do culto, você está dizendo: Deus é bom, mas não só comigo, Deus é bom com todos. Cantem comigo. Deus é bom com você. Deus é bom com você. Quando eu falo a respeito de Deus, eu canto a respeito de Deus, eu compartilho a minha alegria com o próximo. E às vezes o próximo está entristecido. E ao compartilhar da minha alegria, esse próximo pode ser também cooptado para se tornar alegre, para ser alguém alegre. Essa é a importância da vida comunitária, do que acontece aqui essa noite. É expressar e transmitir o conhecimento de Deus o tempo todo, inclusive para as próximas gerações, inclusive para aqueles que virão depois de nós. Todas as vezes que nós cantamos, todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nós estamos anunciando a Deus e ensinando às próximas gerações a respeito de quem Deus é, do que Deus faz, e falando para elas: Deus é bom. E deixa eu falar para você, talvez não tenha na história uma geração mais carente de ouvir de fato que Deus é bom. Que Deus é bom. Às vezes ela vem no culto, mas ela olha para os pais e vê marasmo espiritual. E aí é só música. É a mesma música que o pai coloca no carro e escuta, e não canta, e aquilo não tem valor. É marasmo, é frieza. É uma geração que falta referência espiritual fervorosa, de alguém que faz como o salmista: vamos cantar comigo, esse Deus é bom, vamos cantar comigo. Falta fervor
na hora de falar a respeito de Deus, porque é mais interessante falar de política, é mais interessante falar a respeito do futebol, é mais interessante falar a respeito de economia, trabalho e tantas outras coisas, mas as pessoas não se interessam mais para falar de Deus, e não falam de Deus nem para os seus filhos, e os filhos estão carentes, a geração que virá está carente de ouvir falar o que o salmista está dizendo. Deus é bom. E por que Deus é bom? E por que Deus é bom? No versículo 5 ele vai dizer, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Em primeiro lugar, aqui, no versículo 4, ele convida as pessoas para um louvor comunitário, para cantar. No versículo 5, ele convida as pessoas a refletir. É o que nós estamos fazendo aqui essa noite. Primeiro nós cantamos, agora estamos refletindo. Primeiro nós cantamos, depois estamos refletindo. Essa é a dinâmica da comunidade. Então a reflexão agora é sobre a ação de Deus. Deus é um Deus que corrige. De vez em quando, Deus nos dá uma palmada. De vez em quando, Deus usa a vara dele em nós para corrigir. Mas entenda, ele é um pai que fica bravo com seus filhos, mas nenhum pai fica bravo para sempre com seu filho. Passa! E no outro dia o pai está correndo para o filho, acordando o filho com um beijo, acordando o filho com um abraço e falando, meu filho, eu estou aqui, eu te corrigi, eu sei, a noite foi difícil, mas olha, agora de manhã eu estou aqui para te abraçar. Talvez você dormiu com lágrimas nos olhos, mas hoje de manhã eu estou aqui para falar, o dia raiou, um novo dia começou, vamos lá, vamos continuar. Qual que é a diferença daquele que entende esse relacionamento com Deus e aquele que não serve ao Senhor? Simples. É o que está falando aí. A diferença é que nós precisamos entender a suficiência da obra de Cristo na cruz. Cristo fez tudo o que deveria ser feito para gerar segurança nas nossas vidas. Explique isso. Seguinte, aquele que conhece a Cristo entra num túnel, e aquele túnel é escuro, irmãos. Aí você não vê a saída. Sabe aquela luzinha no fim do túnel? Não tem. Não tem. Não existe. Mas quem conhece a Cristo e sabe da suficiência da obra de Cristo na cruz, sabe, o túnel tem saída. Eu não enxergo, mas tem saída. Aquele que não conhece a Deus, que não segue os princípios, os valores de Deus, eles entram no mesmo túnel. Porque a vida é assim. Você entra nesse túnel, não tem como fugir. Mas quando você entra nesse túnel sem os valores, você não sabe que tem saída. Então aí entra o desespero. Aí entra a falta de sentido existencial. Aí entra a depressão. Aí entra o suicídio. Aí entra as drogas. Aí entra o sexo viciante. Aí entra as bebidas. O vício com as bebidas. Aí entra a prostituição. Aí entra tudo aquilo que você acha que pode dar sentido nessa escuridão que você está vivendo, mas no fim não vai dar sentido nenhum. E você descobre todas as vezes que você coloca a cabeça no travesseiro que ao olhar para frente é só escuridão. Só escuridão. Então, quando nós somos esses que servem ao Senhor e que vivem os conceitos do reino, nós somos aqueles que estão vivendo nesse túnel, passam por esse túnel, né? Mas independente se estão no túnel, eles continuam
honrando e bendizendo a Deus. Honrando e bendizendo a Deus. Ele canta ao Senhor, depois ele pondera e reflete. Canta ao Senhor, pondera e reflete. Não é fácil. Talvez o que você está passando não é fácil, mas você está aqui hoje, sentado, e você fez o que o salmista está falando. Você cantou e agora está refletindo. E à medida que você faz isso, você é fortalecido. O Senhor está ensinando você. No versículo 6, ele vai dizer: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Aqui nós vemos um problema sério do salmista, porque ele começa a falar a respeito daquilo que ele realmente viveu. É como se alguém parasse a história dele e falasse assim, tá, mas conta pra gente o porquê que você passou por essa experiência. Ele falou assim, beleza, vou contar. É o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, chegou um dia que a pretensiosidade tomou conta do meu coração. As coisas estavam muito bem, o dinheiro estava na conta, não estava faltando nada, sabe? A empresa que eu montei estava, olha, voando, a todo vapor. Eu não tinha problema, estava andando de carrão. A casa dos meus sonhos eu conquistei. Estava andando tudo bem. Estava dando tudo certo. Eu estou experimentando talvez um melhor momento. Estava experimentando o melhor momento da minha vida. E eu disse, jamais serei abalado. Jamais serei abalado. Nós contamos com situações da vida como se elas mesmas pudessem garantir a estabilidade do nosso contentamento. Se essas coisas pudessem garantir a nossa felicidade. Porém, as coisas elas começam, quando as coisas começam a melhorar, você já percebeu que a frequência no culto começa a diminuir? A participação começa a diminuir? É só a coisa começar a melhorar? Você passa a ler menos a Bíblia, ora menos. Eu me torno o sujeito da minha relação com Deus, ou seja, eu entendo que, cara, eu sou tão bom, eu até venho na igreja, mas eu sou tão bom que Deus precisa de mim. Deus precisa de mim para poder fazer as coisas na igreja, fazer as coisas do reino. Poxa, Deus tem sorte de me ter, hein? E a igreja também. Deus tem sorte. As minhas capacidades, elas são entendidas como extraordinárias. E ninguém pode me vencer mais. Como, por exemplo, eu sou santo. Agora eu sou salvo. Eu cheguei num ponto de santidade que eu sou salvo. Pretensão. Você não é santo para ser salvo, você é salvo. Por isso você pode ser santo em Deus. Nós começamos a achar que quem gerou esse bom momento nas nossas vidas fomos nós. Foi a nossa capacidade, é a nossa performance, é a nossa capacidade de administração própria, é a nossa capacidade de elaborar as melhores maneiras de conseguir os nossos objetivos. Nós achamos que somos nós. E é isso que o salmista está falando aqui. Aí chega no versículo 7, ele continua explicando, dizendo, Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Agora eu entendo, ele está falando, agora eu entendo que quem me deu aquilo foi o Senhor. Foi Ele que me estabilizou. Mas olha o que aconteceu no versículo 8. Olha o que aconteceu no versículo 8. No versículo 8 não, na continuação do versículo 7. Mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. O entendimento aqui é de que Deus é a nossa segurança. Ele é a nossa estabilidade. Nós não encontramos segurança e estabilidade fora de Deus. Mas quando Deus ele esconde a face dele, nós somos abalados. Na cultura judaica, isso também era muito comum. Essa visão de que Deus, ele resplandece a sua face ou ele esconde a sua face. Veja aqui
a bênção araônica de número 6 vai dizer assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. A primeira aparição do rosto de Deus nessa bênção, ela é preventiva. Ela vem prevenindo. O rosto do Senhor concede graça, concede misericórdia. A segunda vez que o rosto aparece, ela é reativa. Volte o seu rosto para ti e te dê paz. A paz, ela chega até nós não por causa de instabilidade circunstancial, não porque está dando tudo certo, mas é porque o olhar de Deus está sobre nós. Porque Deus está nos olhando. Mas o salmista está falando, Deus escondeu a sua face. E só existe um motivo na Bíblia inteira do porquê Deus esconde a face. Só um motivo: pecado. Só um motivo: que Deus vira a sua face. Mas o conceito de pecado aqui, para nós, muitas vezes, é só aquilo, não fazer o que não devemos fazer. Ou seja, está lá, não matarás, não mato. Não adulterarás, não adultero. Então, estou certinho, no monte de não que existe lá, estou certinho. Não, isso não é certo. Pecado também, nas Escrituras, tem a ver com as nossas motivações. O conceito de pecado, ele é essencialmente um desejo de autonomia de Deus. É quando nós tentamos viver sem Deus, quando nós temos a pretensiosidade de achar que a nossa vida pode ser comandada por nós mesmos. Veja o que aconteceu com Adão e Eva. Eles acreditaram que podiam ser os seus próprios deuses. O diabo chega para eles e fala: se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. E eles vão lá e comem do fruto, acreditando que podiam ser os próprios deuses. Todas as vezes que nós tentamos tomar as rédeas da nossa vida e viver em autonomia, nós estamos pecando contra Deus. Porque nós não podemos viver sem Ele. E aí nós sofremos. Por quê? Porque nós rompemos com a vida. Romper com Deus é romper com a vida. Pecado nesse sentido não é só fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas também é a motivação que te leva a fazer alguma coisa. Mas chega no versículo 8, ele vai dizer também: Senhor, a ti clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, Senhor, no versículo 9, descer a cova, que vantagem haverá? Por acaso te louvará o pó? Proclamará a tua fidelidade? Aqui ele clama por misericórdia. E ninguém clama por misericórdia quando está certo. Clamar por misericórdia é reconhecimento de que está errado. Ele está falando: pequei, Senhor. Então tem misericórdia. Não aplica a tua justiça, porque se o Senhor aplicar a justiça, eu vou para o Sheol. Aplica a tua misericórdia, a tua graça na minha vida, porque eu continuo vivendo. E aí, nessa conversa, eu quero explicar bem isso aqui para você, ele começa a tentar fazer tipo uma chantagem emocional com Deus. Ele começa a falar assim: Senhor, imagina se eu morrer, é menos um na igreja, Senhor, para cantar. Né? É menos um, Senhor, para poder dar o dízimo lá na igreja, fazer a coisa acontecer. Se eu morrer, Senhor, quem é que vai fazer as coisas? Quem, Senhor? Quem é que vai louvar o teu nome? O pó não pode fazer isso, Senhor. O pó não pode fazer isso. Mas ele continua. No versículo 11 e 12, ele vai dizer: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Ele vai falar: mudaste, o Senhor mudou a minha roupa. O Senhor chegou com a caixa para mim, me puxou da cadeira, me chamou para dançar, me deu uma roupa nova. E é interessante porque ele estava com vestes de lamento. Que veste de lamento é essa? É muito comum em Israel. A veste de lamento é um saco, um pano de saco, que eles se vestiam todos sujos de cinzas. Então a pessoa estava toda suja, mas Deus mudou a roupa dela. E quando nós olhamos aqui, ele fala: mudaste. Aí, nós aqui, que somos bons alunos, vai falar: mudaste o meu pranto em dança. E aí a professora vira para a gente e pergunta assim: quem é o sujeito dessa frase? Aí nós aqui, como bons alunos, vamos dizer o quê? Nessa frase
o sujeito é o sujeito oculto, né? É o sujeito oculto, ok. Mas quem é o sujeito oculto? É Deus. Sabe, às vezes que aquela situação foi solucionada, o problema foi superado, a tristeza passou, e você achou que foi a sua capacidade, que foi a solução dada por você mesmo. O sujeito oculto de tudo isso era Deus. Foi Ele que mudou. Foi Ele que estava sempre com você. O que nós precisamos aprender é o que o salmista aprende no final. Chama mais uma vez para cantar, canta, alegra. Por quê? Porque ele aprendeu a grande lição daqueles que servem a Deus. Sabe qual é? Gratidão. Porque tudo que você tem, tudo que você faz, é por causa do sujeito oculto. E quando você está triste e de repente você se alegra, não foi só uma alegria. Foi Ele puxando você da cadeira da tristeza, trocando a sua roupa e chamando você para dançar. Creia nesse Deus. Você pode não estar vendo a luz no fim do túnel, mas Ele está com você. Ele está sempre com você. Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar.